chegada do digital vai marcar, está marcando e vai marcar muito mais um ambiente de trabalho muito mais dinâmico do que nossos pais trabalharam, né? Porque a gente tem o cliente com muito mais informação, o cliente com muito mais capacidade de observação, muito mais opções e as coisas muito mais dinâmicas. Então faz com que você tenha que ter um outro patamar de excelência quando a gente pensa em termos de profissionais. Quando a gente vai analisar o que realmente é ser um profissional ele ajuda, olha a maneira de pensar diferente, ele ajuda clientes a lidar melhor com fenômenos. Para pensar no que você faz, você vai ver que você faz isso. O cliente ele tem uma relação ruim com determinado fenômeno e ele quer lidar melhor com aquele fenômeno. Então, quando a gente pensa num profissional de excelência, a gente pensa num triângulo com 3 vértices. A gente analisa primeiro um fenômeno que incomoda, por exemplo, a diabetes. A diabetes é um fenômeno, né, que incomoda um determinado cliente. E esse cliente precisa se relacionar de forma mais adequada com esse fenômeno. E aí, então, a partir daí você tem conceitos, metodologias e tecnologias para ajudar esse cliente a lidar melhor com esse fenômeno. Então, o médico que cuida da diabetes, né, e aí vamos supor que ele teria a pergunta a foco dele, né, como ajudar pacientes, e ele pode, por exemplo, depois definir melhor esses pacientes, ele pode definir como ajudar crianças, como ajudar adolescentes, ou como ajudar pessoas da terceira idade, ou como ajudar pacientes de maneira geral a lidar melhor com a doença chamada diabetes. Então, o que vai pensar? Como é que vai agir esse médico se ele quiser ser um profissional de excelência? Ele pode separar o estudo dele em 3 campos diferentes, porque são 3 momentos diferentes. Ajuda a organizar o pensamento. Uma coisa é o fenômeno da diabetes em si, como ele se manifesta, como as estatísticas, como é que as coisas acontecem, né? Depois você tem os métodos, os conceitos, as reflexões que as pessoas fazem, as tecnologias, porque os remédios são tecnologias, para que as pessoas se adaptem melhor àquela doença, né? E depois você tem o cliente, com as suas subjetividades e objetividades. Nas objetividades, assim, a diabetes deve provavelmente ter características específicas em cada pessoa e, além disso, tem a subjetividade do cliente. É um cliente mais afeito ao tratamento, menos afeito. É um cliente que aceita determinado tipo de orientação, menos orientação. É um cliente que pratica esporte, que não pratica esporte. É um cliente que tem uma compulsão por chocolate ou não tem essa compulsão por chocolate. Então, você vai ter várias características ali. E aí você separa cada uma dessas áreas e você, quando vai fazer análises, estudos e vai refletir, você vai dizer, agora estou refletindo sobre o quê? Sobre o fenômeno, sobre as subjetividades e objetividades do cliente, ou estou refletindo sobre a metodologia, as tecnologias e os conceitos em relação a essa melhor adaptação. Então, a partir daí, você organiza o pensamento, a estrutura de um profissional de excelência. E aí você deixa de ser um profissional de excelência, porque as pessoas tendem a dizer, eu sou um engenheiro, eu sou médico. Não, mas qual é? Eu encontrei aqui uma menina aqui na cidade que eu estou morando, Teresópolis, ela era enfermeira. A gente se encontrou na sala do médico. E aí eu perguntei, aí começamos a bater papo, perguntei, qual é a sua pergunta a foco? Aí ela falou, como assim? Eu falei, bom, começa a pergunta a foco. Ela falou, não, então peraí, então deixa eu pensar. Eu ajudo pacientes no pós-operatório.
Então ela era uma enfermeira especializada no pós-operatório. E depois ela chegou para mim e disse que ela tinha ainda mais facilidade de lidar com pessoas, com as pessoas que ela atendia melhor. Ela estava trabalhando na Alemanha, ela atendia melhor as pessoas que tinham problemas psicológicos, né? Pessoas estressadas, pessoas que esquizofrênicas e tal, pessoas que tinham algum tipo de transtorno. Ela, por ser brasileira, por ser mais carinhosa, tinha a capacidade de atender melhor essas pessoas. Ela era menos fria do que os alemães tradicionais, então ela acabou. Então ela poderia dizer, né, eu ajudo pessoas com transtornos a lidar melhor com seu pós-operatório. Então se ela pensasse dessa maneira, por uma característica específica dela, e se ela fosse fazer, né, estudos, pesquisas, etc., ela estaria nessa direção. E aí, como ela tem facilidade daquilo, com certeza ela teria mais facilidade de se apaixonar por isso, desenvolver o trabalho nisso, e aí ela seria mais excelente nisso. Para pensar aí. Qual seria a sua pergunta a foco? Né? Da pergunta a foco, você tem que definir qual é o fenômeno que você ajuda a lidar melhor, qual é o seu cliente, e a partir dessa pergunta a foco você começa as respostas progressivas. A cada vez que você acessar algum determinado conteúdo, seja lá em vídeo, áudio, texto, seja lá qual for, você vai dizer, bom, o que ele está me agregando na minha pergunta a foco? E aí você separa. Ele está agregando o quê? Eu estou conseguindo enxergar melhor o fenômeno? Eu estou entendendo melhor o fenômeno? Ele está apresentando uma nova metodologia para lidar com esse fenômeno, uma nova tecnologia? Ele está apresentando novos conceitos, que aí esses conceitos podem ser tanto em relação ao fenômeno como ao cliente, ou ele está apresentando subjetividades de maneira geral de qualquer tipo de cliente, que é mais ou menos aquele que lida com aqueles fenômenos, subjetividades, objetividades, dicas de como abordar o cliente, de como chegar ao cliente, etc, etc. E aí inclui também venda, inclui também pós-venda. Então aí você começa a separar as coisas e começa a desenvolver a sua personal narrativa profissional. E a personal narrativa profissional é um grande diferencial para que você possa ir caminhando na melhoria da sua qualidade profissional. Aí tem várias outras dicas, que é você ter o seu próprio blog, para você poder fazer o seu diário de bordo, para você poder botar as suas impressões, para você fazer uma coleção das melhores frases que você vai descobrindo, para poder usar essas frases, para poder consolidar essas frases na tua cabeça, para você poder sentir que você está convivendo com pessoas de excelência, que quanto mais você estiver se cercando de pessoas de excelência, né, autores, pessoas que você considera profissionais, que você considera seus padrinhos, autores que você considera seus padrinhos, etc, etc, mais você vai tendo inspiração para melhorar a sua qualidade. E aí você vai avançando no espiral, num mundo que está pedindo que a gente tenha cada vez mais, né, independência para que a gente possa se destacar dentro de um ambiente cada vez mais competitivo. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negro, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.